Fala pessoal, Márcio Mota com vocês mais uma vez, dando continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre filtragem aqui no 10 na Sorte. Sim, o assunto é demasiadamente extenso, a quantidade de ferramentas aqui no sistema também é demasiadamente extensa, né? Filtros que se parecem, mas não são a mesma coisa, então a gente precisa fazer um vídeo para cada tipo de filtro e trabalhar bem, né? Explicando bem o conceito e aplicabilidade daquele filtro para que você entenda e saiba, né, quando e como utilizá-lo, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder conteúdos bacanas como esse aqui. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar do filtro de intervalo de linhas e intervalo de colunas. É a mesma coisa, é intervalo, só que um é entre linha e o outro é entre colunas, tá? Parece que é a mesma coisa que linha vazia, mas não é. E eu vou pegar aqui a Lotofácil para te mostrar um exemplo. Percebam. Olha, quando eu vou analisar aqui linha vazia, e eu pegar nesse botãozinho aqui de analisar, né, o comportamento padrão dos resultados em relação a esse filtro aqui, der ok, eu vou chegar aqui a 97,95% das vezes eu tive zero linha vazia, ou seja, todas as linhas vieram preenchidas, tá? Se eu pegar aqui o intervalo de linhas e analisar aqui, né, o filtro de intervalo de linhas, analisá-lo pelo mesmo intervalo de concursos aqui, eu vou ver que zero linha de intervalo eu vou estar com um percentual um pouco maior, 98,77. Isso aqui pode chamar um pouco de atenção, porque são números próximos, mas não são iguais. E aí você vai pensar, pô, mas linha vazia, se eu tiver uma linha vazia, eu tenho um intervalo de uma linha, né? Não, não necessariamente. Então vamos mostrar aqui por que não. Se eu pegar aqui o meu seletor, olha aqui, ó. Este seletor aqui, do jeito que ele está aqui, ele tem uma linha vazia e tem um intervalo de uma linha. Porque a gente considera neste filtro de intervalo a primeira dezena e a última dezena da aposta, tá? Essas dezenas aqui, da primeira e a última, entre a primeira sorteada e a última, a gente vem contando linha, se for o intervalo de linhas, ou a gente vem contando coluna, se for intervalo de colunas. Mas é das dezenas que existem na aposta, tá? Então, aqui, como começou com a dezena 1 e a 25, obviamente a gente usa toda a extensão e aí produz o mesmo resultado. Agora, se eu marcar todas essas aqui, ó, e desmarcar todas essas aqui de cima, agora eu já não tenho mais um intervalo de linhas. Perceberam? Eu tenho uma linha vazia, que é a linha 1, mas como a minha aposta começa com a dezena 06, ela não tem nenhuma dezena da linha 1, então eu vou daqui, da 6 até a 25, contando quantas linhas compõem a minha aposta. A minha aposta ela está composta pela linha 1, pela linha 2, pela linha 3, pela linha 4, pela linha 5. Ou seja, pela linha 2, né? 3, 4 e 5. Uma sequência. 2, 3, não está pela linha 1. Eu tiro a linha 1. Então está na linha 2, 3, 4 e 5. Então eu tenho uma sequência de linhas formando, né, na formação, vamos dizer assim, da minha aposta. Mas eu tenho uma linha em branco, que é a linha 1, que na verdade ela não está na minha aposta, porque eu não estou jogando dezena da linha 1. Tá? Então, assim, é filosófico mesmo, tá? E o conceito é esse mesmo. Principalmente quando você tratar outras loterias. Por exemplo, vou ocultar aqui e vou pegar a Mega Sena. Ó, a Mega Sena é que ela vai espaçar bastante, tá? Ou a Quino também. Vou pegar a Mega Sena aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o seletor, beleza? E vou olhar aqui, ó. Primeiro que eu já não olho assim, né? Se eu for olhar a coluna aqui agora, ó. Coluna 1 tá vazia. Pô, mas peraí, a coluna 1, ela não está começando aqui na minha aposta. Eu vou pegar a primeira dezena da aposta. Então, é a dezena 5, tá? 5. Então, vou pegar aqui dezena 05. Aliás, está aqui, né, gente? Vou pegar aqui, ó, copiando aqui. Vou botar para cá, tá? Então, a minha aposta começa aqui, ó. Tá? Então ela pegou a coluna, né, 5, a 16, a 21, né? E aí a gente vai transformando isso em colunas que estão presentes na nossa aposta. Então aqui, deixa eu ver, em ordem crescente eu tenho a coluna 2,
depois eu tenho a coluna 5, depois eu tenho a coluna 6, depois eu tenho a 7, depois eu tenho a 9, da 19 com a 39. Então é isso, olha, eu tenho uma aposta aqui com 6 dezenas, mas que eu tenho 5 colunas presentes nessa aposta. Então a gente faz assim. E aí eu vou contabilizando o intervalo, né? Ou a sequência, porque a sequência é um outro filtro, mas a análise é a mesma. Só que aqui eu estou analisando o intervalo, neste caso aqui, de colunas. Então eu vou ter um intervalo de duas colunas aqui, né? Que é a coluna 3 e a 4, que não estão presentes aqui. Então aí eu tenho um intervalinho de 2, né? Agora vamos contar o intervalo aqui. Aqui eu tenho intervalo de 2. Daqui eu não tenho intervalo, daqui eu não tenho intervalo, daqui eu tenho intervalo de 1. Então eu tenho um intervalo de duas colunas entre a primeira dezena, né? E a outra coluna, entre uma coluna e outra encontrada, né? Porque aqui eu estou lendo coluna, né, gente? Então o negócio é diferente, tá? Mas é esse conceito aqui, tá? É esse conceito aqui. Então, olha, a gente vai tentando, né? Aqui claramente, ó, aqui o intervalo, tá vendo? De duas colunas aqui, ó. Eu não tenho a coluna nem 3 nem 4 preenchida nesta aposta aqui, que é justamente esse intervalinho aqui. Tá? Essa um e a outra aqui, primeiro que elas não estão juntas, né? Isso aqui não é o mapa mundi que faz assim, né? Então elas estão separadas, tá? E eu não contabilizei, eu comecei aqui da 5, tá? Mas se eu tivesse aqui a aposta 21, aqui já consideraria, né, a coluna, porque a gente trabalha com dezena e com coluna, né? Então, isso aqui é uma visão de coluna, tá? Então, eu tenho que pegar, na verdade, as dezenas da aposta para saber qual é a primeira dezena e a última, verificar todas as colunas presentes nessa aposta, né, que foi essa conversão que eu fiz aqui embaixo. Ó, aqui é coluna só. E aí sim eu contabilizo o intervalo entre as colunas presentes na aposta, que é esse aqui. E aí é isso aqui que eu vou trabalhar no meu filtro. Né? Então, se eu disser, por exemplo, vou ocultar a janela lá, vamos pegar aqui os filtros. Deixa eu pegar, sempre me confundo com esse excesso de abas aqui. Filtros, filtros de loterias, condicionais, está aqui. Intervalo de linhas, né? Então, se eu marcar aqui, ó, se a gente pegar aqui e der uma olhadinha da Mega Sena, olha lá, o meu padrão, tá vendo, de intervalo, olha lá, entre zero, intervalo, pô, Márcio, mas são de linhas, né? São 6 linhas. Então, o que isso quer dizer? Né? Zero quer dizer que eu tive distribuição em todas as linhas? Não necessariamente, né? Eu posso não ter a primeira linha, por exemplo, nenhuma dezena da primeira linha, e aí vai produzir esse resultado aqui, né? Ou nenhuma dezena da última linha também. Vamos ver esse exemplo aqui. Vou pegar aqui, ó. Exibir o seletor. A gente tem que esmiuçar mesmo, tá? Se eu tiver uma aposta aqui, vou sortear. Ó, essa aposta aqui, eu não tenho nenhuma dezena da linha 6. Mas eu também não tenho. Eu tenho um intervalo de uma linha que é aqui, ó. Nessa daqui. Se eu marcar, deixa eu ver aqui, tirar essa dessa linha e botar nessa linha aqui, agora eu tenho uma dezena numa linha, outra em outra linha, duas aqui, uma aqui. Ou seja, a minha aposta começou aqui nessa linha, terminou nessa linha, né? E eu tive dessa linha inicial até essa todas as linhas presentes. Só faltou a última linha que não está presente na minha aposta, tá? Então, para ficar claro, eu pego as dezenas da minha aposta, transformo em linhas. E aí eu vou da menor linha à maior linha, procurando se eu tenho linha, né, intervalo de linhas, tá? É isso, beleza? Colunas é a mesma coisa. Deixa eu mudar para a quina, que a quina vai ficar mais fácil da gente entender isso. Por quê? São só 5, são 8 linhas, né? E aí, vamos mudar aqui para quina. Então vamos aqui, intervalo de linhas, ó. Do primeiro ao último aqui, tá vendo? Já aumentou, já aumentou. Só são sorteadas 5, né? Então eu já tinha. O que é o intervalo de 6 colunas aqui? Que quase não aconteceu. O intervalo de seis linhas, né? Vamos tentar produzir aqui. Vou pegar e exibir o seletor. Ó. Eu tenho uma aposta aqui com a 2. Para começar, estou forçando aqui, né? Pegar a primeira linha. Aí pulou 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu tenho o resultado na outra. Pronto. Isso aqui é uma aposta
que eu tenho um intervalo de 6 linhas, tá? É isso daqui. É bem extremo mesmo e aconteceu poucas vezes, tá? Poucas vezes mesmo. Não sei nem se tem como a gente descobrir aqui. Eu acho que se marcar todas essas dezenas aqui, a gente vai pegar 5 pontos, né? E aí, exatamente o resultado que a gente pegar 5 pontos foi o que aconteceu, o resultado que a gente está imaginando que, né, foi. Então eu vou botar isso aqui como se fosse uma aposta e vou forçar aqui a conferência com todos os concursos. Vamos lá. Ó, ele fez uma quina, foi uma vez só, tá vendo? Exatamente uma vez só. Agora, qual foi o concurso? Foi no concurso 201, tá? Então, no concurso 201 aconteceu isso. Aí a gente pega aqui, ó, vamos ver o resultado do concurso 201. Vamos lá. Opa, passou demais. A gente demora um pouquinho, mas aqui a gente mata a cobra, né? E mostra o pau, olha lá, 201. Tá? Quando a gente clica aqui, ele pinta aqui, né? Olha o resultado aí, tá vendo? Então é um resultado que produziu 6 linhas, né, vazias de intervalo. Eu tive aqui a primeira dezena na primeira linha, depois pulei, tive as 4 dezenas na última. Um cisne negro, né? Um cisne negro aqui que a gente acabou descobrindo, porque, pô, é raríssimo acontecer 4 dezenas da quina, né, em uma única linha só, tá? Mas é isso, pessoal. E coluna, né, é a mesma coisa, só que agora é só inverter, né? A gente procura aqui, vamos pegar esse resultado aqui mesmo. Qual é o intervalo de colunas aqui? Bom, a gente pega isso aqui e transforma nas colunas que a gente encontrou. Então, encontrou a coluna 1, a 3, a 6, a 7, a 9. Aqui eu já bati o olho, né? Primeiro que essa aqui não está presente, então ela não entra. Aqui eu tenho intervalo de uma, que nenhuma, aqui eu tenho intervalo de 2 colunas, aqui eu tenho intervalo de uma coluna. Então considera-se o maior intervalo. Então aqui eu tenho intervalo de 2 colunas ou o intervalo de 6 linhas, tá? E qual é o bacana desse filtro aqui? É você evitar, por exemplo, né, uma concentração muito grande das dezenas sorteadas num canto do volante, né? E desproporcional. Então, por exemplo, a gente sabe aqui, vamos pegar aqui o comportamento, né? Pegar os filtros aqui, ó, comportamento do intervalo de linhas. Ele está mostrando para a gente aqui, ó, que o normal nesta loteria aqui, tá? Olha, entre 0 e 4. 4 já está bem no mínimo, mas se eu quiser colocar 4 também, tirar só a exceção, né? Ou seja, ser um filtro bem conservador, onde eu não elimine muitas condições, tá? Eu estou entendendo aí que qualquer aposta que tiver entre nenhuma linha de intervalo, o que é nenhuma linha de intervalo? Né? Nenhuma linha de intervalo é você ter todas as dezenas da sua aposta, cada uma em uma linha de forma sequencial. Então, se eu tiver na quina apostas, por exemplo, 0,5, comecei na linha 1, né? E aí, para eu ter 5 sequenciais, eu vou ter que ir até a linha 5, né? Inclusive. Então, da linha 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Se pular 5 for para 6, eu já estou com o intervalo de uma linha. Beleza? Aí já cairia aqui, ó, 35%, intervalo de uma linha. Beleza, pessoal? É um filtro bem diferente, tá? Mas é assim que funciona, beleza? Então vamos marcar ele aqui, no intervalo de linhas, tá? Vamos pegar aqui um padrão, por exemplo, né? Já esqueci, olha. Eu vou ser bem conservador. Entre 1 e 3, só para ver se vai funcionar. Entre 1 e 3 linhas, né? Ou seja, eu estou forçando que tenha, no mínimo, uma linha de intervalo na minha aposta. Então, tá marcado aqui, habilitar, né? Primeiro que eu vou desabilitar todos, habilitar novamente, venho aqui no filtro de grupos, desabilito todos, né? Volto aqui no condicional. Vou trabalhar com a geração aleatória aqui neste caso, tá? Lembrando que em outros vídeos aqui do canal, eu sempre enfatizo que qualquer filtro que a gente configura, ele é aplicável em qualquer lugar do sistema onde seja possível aplicar filtros. O sistema ele é muito flexível, então eu posso gerar uma aposta aleatória, que é essa telinha aqui, tá? Que ela utiliza na geração das apostas, ou todas as dezenas da loteria, ou um conjunto específico que eu defini aqui no seletor, tá? Eu vou mudar aqui, vou voltar para todas elas aqui e vou fechar o seletor. Ou, se eu tiver um arquivo aqui de apostas, ó, tá? Deixa eu até limpar ele aqui. Vou chegar isso para cá. Se eu tiver um arquivo de apostas aqui,
já com apostas, eu posso simplesmente clicar nesse botãozinho aqui, que o sistema vai pegar cada apostinha aqui, vai passar pelo meu filtro, se ela for aceita, ela permanece aqui no arquivo, se não for aceita, o sistema exclui do arquivo, tá bom? E nas combinações também, tanto cartesiana, eu posso marcar aqui já aplicando filtros, esta opçãozinha aqui de manter ou não ranking já foi extensivamente explicada em outros vídeos, tá? Só faz sentido quando eu uso o filtro de ranking, que é o dos concursos anteriores. Então, no nosso exemplo, que eu estou explicando apenas um filtro, né, aplicando apenas esse filtro, e esse filtro não é de ranking, eu desmarco aqui, tá? E ele, por padrão, vem marcado que é o filtro mais utilizado no sistema, tá bom? E também tem aqui em qualquer tela de fechamento meu aqui, se eu entrar, eu tenho a opção de gerar já um desdobramento, um fechamento, aplicando meus filtros também, tá bom? Então, ó, eu vou pedir para gerar aqui 5 apostas já aplicando aqueles filtros definidos, e os filtros definidos aqui são os condicionais, por enquanto marcados só aqui nos filtros de linhas, né? Eu posso até deixar aqui o meu painelzinho de filtragem para mostrar que nesta tentativa algumas as apostas não vão atender o meu critério e elas não serão colocadas aqui no arquivo, mas serão contabilizadas aqui como apostas não aceitas, né? Então vamos lá. Vou gerar aqui, então para gerar 5 apostinhas, eu descartei 93. Então você vê que esse filtro ele é enjoado, né? Ele é enjoado. Se eu fechar aqui agora e exibir o seletor e clicar numa aposta aqui, ó, tá vendo que com esse filtro que eu coloquei, eu aceito o intervalo, né? Qual foi o intervalo? Vamos olhar aqui o filtro novamente para a gente poder entender aqui. Filtros condicionais. Ah, eu deixei zero aqui, ó. Eu olhei lá, mas deixei zero. Então, beleza, olha, atendeu aqui. Não tem nenhuma linha de espaço entre as dezenas e o menor dezena, maior dezena. Olha aí, ó. Todas as dezenas ocupam linhas próximas, tá vendo? Com isso, eu puxei, né, assim, a área ocupada verticalmente no volante, ela ficou apertada ali, né? As minhas dezenas estão próximas umas das outras, né? E eu não tenho intervalo, porque eu falei em usar intervalo de 1 a 3, mas não coloquei aqui. Estou gravando, né? Então, beleza, vamos apagar aqui. Foi bom que tenha saído, que a gente já testou a outra condição. E vamos colocar aqui, ó, no mínimo de 1, no máximo de 3, que era o exemplo inicial, porque a gente se baseou aqui neste padrão aqui, ó. Eu quero forçar esses três maiores aqui, acontecimentos, entre uma linha de intervalo, duas ou três, tá? Então, beleza, daqui de 1 a 3, agora sim, eu posso vir aqui no meu painel de filtragem novamente, vou botar aqui, toda vez que eu gero, ele vai zerar aqui a contabilidade e fazer uma nova contabilidade da nova tentativa, tá? Então, deixa eu pegar aqui para gerar apostas, 5, olha lá. Agora foi mais fácil para ele, beleza? Não chegou a eliminar nenhuma, né? Deixa eu botar aqui agora, ele chegou a eliminar uma. Vou apagar aqui novamente. Então tá um filtro bem fácil, né? Olha lá, tá, é fácil. Beleza, vamos ver aqui, ó. Porque tá bem extenso, né? Tá bem flexível. Tanto de 1 a 3 ele tá aceitando, né? Então, beleza. Olha lá, vamos pegar aqui essa primeira aposta. Olha aqui, ó. Entre a menor dezena e a maior, eu tenho uma linha. Bingo. Esse aqui, ó. Entre a menor dezena e a maior, aqui, eu tenho um intervalo aqui, ó, de uma linha, outra linha, 3 linhas, tá? Essa daqui, olha lá, 2 linhas. Essa daqui eu tenho, ó, 2 linhas, tá? E esse daqui eu tenho 2 linhas, que é até o mais comum, né? O mais comum, inclusive, na geração aleatória. Tá, pessoal? Então, este filtro aqui, ele é para isso. Ele não tem muita aplicabilidade, por exemplo, na Lotofácil. Porque a Lotofácil, o que acontece com a Lotofácil? Isso aqui é mais para Mega, Quina, mas o que acontece com a Lotofácil? Vamos olhar aqui por que é difícil esse filtro ser utilizado na Lotofácil. Tem gente que já sabe a resposta. Porque são só 25, ou seja, eu tenho quadros de dezenas, né, muito pequenininho, e são sorteadas muitas dezenas, certo? Então, o que acontece? Eu ocupo, ó, se eu sortear aqui, praticamente não tem nem linha vazia, que dirá um intervalo de linhas que tem um conceito um pouco diferente de linha vazia, como eu expliquei aqui no início do vídeo. Beleza, pessoal? E para coluna é a mesma coisa. Então agora vamos trabalhar a coluna. Vou pegar aqui no meu filtro. Coluna também não vai fazer sentido na Loto Fácil, né? Principalmente que ela é quadrada, ela tem o mesmo número de linhas e colunas, então ela não vai. Vamos voltar para a quina aqui, tá? É bom porque ela tem um quadro grande e são sorteadas poucas dezenas. Então,
permite a gente observar melhor esse fenômeno de filtragem deste tipo de filtro aqui, tá? Ó, eu vou desmarcar aqui também sequência, que é outra coisa, tá? Intervalo e sequência são opostos, né? Intervalo é o espaço entre um e outro. A sequência é grudadinho, tá bom? Nesse vídeo estamos ensinando filtro de intervalo. Já falei e exemplifiquei bem o intervalo de linhas, certo? Vou desmarcar aqui agora ele. E vou trabalhar agora o intervalo de colunas. Já vou deixar ele marcadinho aqui. Qual é, né, o comportamento padrão na quina? Olha só, já tem umas, né, um porquê. Eu tenho mais colunas, são 10 colunas, né? Antigamente na linha são 8 linhas, então são menos duas. Então, conforme eu aumentei mais dois, né, a extensão toda, a amplitude, né, começa a ficar mais espalhado, né, o comportamento padrão. Então, olha, eu vou trabalhar aqui de 1 a 4, certo? De 1 a 4. Mas vou começar com o 0 também para a gente ver o efeito bacana. Então, eu estou vendo aqui que se eu pegar entre 1 e 4 colunas de intervalo da minha aposta, né, eu estou bem dentro do padrão. Tá? Se eu tiver com muitas colunas de intervalo, tá fora. Né? E se eu tiver com pouco, eu estou com o percentual muito pequenininho. Ou seja, imagina entre a primeira dezena e a última ter nenhuma coluna, né, de intervalo. Eu vou ter que estar, imagina, todo o resultado numa coluna só, ou todo o resultado em duas, ou todo em três, uma coladinha na outra, é isso que não vai ter, né, intervalo, tá bom? Então vamos ver aqui. Primeira tentativa, 0, depois de 1 a 4. Então vamos lá, a primeira tentativa aqui é 0, né? Eu já olhei comportamento padrão. Então, pessoal, ó, painel de filtragem, para a gente ver aqui, gerar apostas, 5 aplicando filtros. Beleza, olha lá, gerou 89 para poder produzir. Vamos botar aqui o seletor de dezenas para a gente ver o que é isso. Ó. Quando eu clico aqui, eu vejo que da primeira dezena até a última, que é essa aqui, lembra que eu falei, eu transformo as dezenas em colunas encontradas, e aí eu vou ter a coluna 3, a coluna 4, a coluna 5, a coluna 6, a coluna 7. Eu tenho todas elas em sequência, eu não tenho um intervalo de colunas aqui. Viu como é filosófico, né? Porque aqui a primeira dezena é 14, mas a primeira coluna é a 3, que é da última dezena, tá? É isso. Esse filtrozinho aqui, olha lá, tá vendo? O que acontece? Elas ficam juntas também, né, nas colunas. E fica um intervalo muito pequeno. Ao invés de ficar espalhada no volante, você faz a concentração, né, por área. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. A primeira dezena está aqui, na coluna 9. A última está na coluna 8, mas eu tenho dezena na coluna 7 também. A gente analisa coluna e não dezena. Então, aqui eu tenho as colunas 7, 8, 9, 0, 10, né? Todas elas em sequência. Entenderam? Olha lá, todas 4 coluninhas em sequência aqui, né? 1, 2, 3, 4. Não tenho um intervalo, tá? Beleza, aqui agora, vou voltar lá no meu filtro, aqui nos meus filtros condicionais. Agora eu vou botar aqui, vou botar de um em um aqui para a gente ir entendendo aqui. Exibir aqui, limpar, gerar apostas, 5, ok. Olha lá. Agora, olha aqui, ó, já bateu aqui o intervalo de uma coluna, tá? Outro intervalinho aqui, ó, beleza? Vamos olhar a visão coluna, ó. Entre a primeira coluna aqui e a última preenchida, eu estou com o intervalo de uma aqui, ó, tá vendo? É isso que o filtro faz para vocês, tá? E é filtro diferente de coluna vazia, porque aqui quantas colunas vazias eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 colunas vazias, certo? Só que na minha aposta, certo? Na minha aposta eu tenho um intervalo de uma coluna vazia. Tranquilo? Beleza? Então eu vou ocultar aqui, agora eu vou trabalhar o intervalo de duas. Olha lá. Vou botar de 2 a 3 para a gente finalizar aqui, tá? Vou pegar aqui, gerar apostas, gerei, ocultar, exibir o seletor, vou clicar aqui, ó. Olha aqui, ó. 3 colunas, tá vendo? Um intervalo. Eu tenho um intervalo aqui também de uma, né? Mas eu tenho maior intervalo aqui de 3, porque eu preenchi, né, as colunas aqui. Entre a primeira e a última aqui, ó, eu tive alguns intervalos aqui. Aqui um intervalo de uma, aqui um intervalo de uma, aqui um intervalo de 3. Tá dentro do que eu pedi. Tá? Esse aqui, ó, intervalo de 3 também. Esse aqui, ó, o intervalo de duas. Entre uma, ó, coluna 3, coluna 4, pula 5, 6, 7 e 8 preenchidas. Tá, pessoal? Então, este filtro é um filtro bem diferenciado. Você não vai encontrá-lo por aí. Não vai encontrá-lo por aí. Você tem exclusivamente aqui. Foi uma ideia de um cliente
que ele usa esse tipo de filtro para quininha e para seninha, tá? Por quê? Permite você usar uma quantidade grande de dezenas, 40, né? E aí você trabalhar, por exemplo, de não ter nenhuma linha vazia, né? E não é só linha, é intervalo de linhas. Ou então você forçar um intervalo, tá? Foi esse o conceito dele, principalmente trabalhando todas as combinações. Ele trabalhou a estatística do resultado, então ele pega a estatística do resultado e acaba usando para eliminar apostas da quininha e da seninha, né? Que são uma quantidade grande de dezenas, então elas têm uma tendência a preencher, por exemplo, todo, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui para a gente ver. Eu vou pedir para sortear, só que eu quero gerar apostas, dezenas por aposta. Eu quero gerar aqui 40, tá? Vou gerar. Opa, ocultar. Olha, até parou aqui, porque para gerar aplicando filtro, assim é complicado, né? Eu pedi poucos, nem preenche. Foi por isso aqui que eu preenchi. Né? Eu tenho que botar aqui. Nem vou usar aqui. Deixa eu limpar aqui, só para mostrar para vocês mais ou menos o conceito, né? Isso aqui eu também posso fechar, gerar apostas, 40. Beleza, gerar aqui. Ó. Então, quando eu pego o seletor aqui, ó, e clico, a gente vê claramente que nem linha nem coluna vazia a gente consegue encontrar, né? Só que aí, como você está com uma quantidade muito grande, você sabe que o teu resultado ele tem um padrão, né? Então você força, né? Você elimina apostas, mesmo de 40 dezenas, tá? Ou 20, que não se enquadre naquele desenho do resultado. Então você vai eliminar uma quantidade muito grande desse tipo de aposta, né? E com isso você facilita, né, diminuindo a quantidade aí, facilita apostar com mais apostas para quininha e para seninha, tá bom? É mais ou menos isso, mas funciona para qualquer tipo de aposta. O importante é entender o que ele propõe, né, e como que as apostas geradas, sejam com poucas dezenas ou muitas dezenas, nesse tipo de filtro, produz para você, tá bom? Lembrando que quanto maior o número de dezenas de uma aposta, mais difícil vai ficando atender essa questão de intervalo, né? Tanto de linhas quanto de colunas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência de sempre de vocês aqui no canal. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Vejo você no próximo vídeo. Obrigado.